Bem, o nosso assunto de hoje envolve um dia para celebrar a teologia da libertação, ou seria lamentar. E aí, minha gente, tudo bem? Achou que tinha se livrado de mim, né? Não, mas eu voltei, falei que ia voltar, voltei. Tamo junto, né? Não tô conseguindo vir todo dia, mas tô vindo, né? Quem gosta de me acompanhar em assuntos estritamente políticos, a política do dia, me assiste lá no Aliados Brasil Oficial, de segunda a sexta-feira, a partir das 21h30. E aí, durante a semana, a gente se encontra aqui neste pequeno canal, que você sabe, foi desmonetizado em janeiro do ano passado, né? Foi colocado um shadowban aqui. Aliás, fizemos uma experiência muito interessante no Aliados ontem, né? Em que colocamos para transmitir no Aliados e também no Twitter. Gente, a audiência do Twitter foi 4 vezes maior do que do YouTube, e assim, sem anúncio, né? Foi a segunda vez que a gente fez essa experiência e isso é só para dizer que, sim, estão tentando calar a nossa voz, né? Pessoas que, enfim, que não estão do lado escuro da força, né? Do lado escuro e vermelho da força, se é que você me entende, né? Por falar em lado escuro e vermelho da força, nosso assunto tem exatamente a ver com isso. Hoje não tem como a gente fugir do assunto política. Eu lembro que eu cresci ouvindo aquele negócio. Religião, futebol e política não se discute. Discute sim, meu filho. Discute sim. Futebol eu acho que a gente discute até de um jeito mais leve, tira uma onda, faz uma brincadeira, né? Dá uma sacaneada no coleguinha. Não dá para você brigar por causa de futebol. Mas política e religião a gente precisa levar muito a sério. Muito a sério. Por quê? Porque são assuntos que norteiam as nossas vidas. Ainda que você seja uma pessoa que escolheu não ter religião nenhuma. Sim, as religiões existem e todo estado ele tem uma religião. Ah, André, mas foi um estado ateu. É uma religião. É uma religião que não acredita em Deus, que é ante todas as religiões. Aliás, se tem uma religião ditatorial, é o ateísmo, porque ele não quer que nenhuma religião exista. Nós temos um caso muito curioso no Brasil, que é o quê? A extrema esquerda brasileira, ela tem um carinho muito especial por um grupo da Igreja Católica. Preste atenção, não é pela igreja, eles odeiam a igreja. O que eles podem difamar da igreja, eles difamam, mas tem um grupo dentro da igreja que eles gostam. E esse grupo é quem? É a teologia da libertação, que segundo o general Mikhail Pachepa, que foi um general da KGB que atuou na Romênia, a teologia da libertação ela tem uma ligação direta com a União Soviética. Eu, inclusive, separei aqui um trecho de uma entrevista dele de 2015 à agência católica CI Digital, em que ele fala dessa ligação da teologia da libertação com a União Soviética. Esse assunto também pode ser encontrado no livro dele, Desinformação. Aliás, é um livro que vale super a pena você ler, tá? Vai falar ali sobre o suposto Papa de Hitler, né? Toda a difamação que fizeram contra o Pio XII. Enfim, tem muita coisa interessante nesse livro e uma delas é justamente falando sobre a teologia da libertação. Então, ele diz o seguinte, ele diz que a União Soviética tinha sede de levar o comunismo para a América Latina. Mas como vamos fazer isso, né? E aí, eles disseminaram seus ovos em diversos ninhos. No caso do Brasil, olha só onde é que foi. Onde é que foi parar o ovinho da serpente? Dentro da teologia da libertação. Então, vou ler para você aqui, por exemplo, um trecho da entrevista dele que ele vai falar sobre isso. Ele diz o seguinte: o movimento nasceu na KGB e teve um nome inventado pela KGB, Teologia da Libertação. Durante esses anos, a KGB teve a tendência pelos movimentos de libertação, ou seja, a teologia da libertação foi só uma das. Agora, veja em que ponto estamos. Quem mais era de libertação? Ó, o Exército da Libertação Nacional da Colômbia. Não está associando o nome ao grupo? Mais conhecido como as Farc. Conhece as Farc? Pois é.
As Farc foi criada então, né? Esse exército, né? Ele foi criado pela União Soviética, pela KGB, mas teve mais. Teve também, detalhe, com a ajuda do Fidel Castro. O mesmo Fidel Castro que, em 1990, inaugurou o Foro de São Paulo com o atual presidente do país, do Brasil, né, no caso. Quem mais? Teve o Exército da Libertação Nacional da Bolívia, criado pela KGB com o apoio de quem? Nada mais, nada menos que Che Guevara, o sanguinário Che Guevara, né? E também a Organização da Libertação da Palestina, que foi criado por nada mais, nada menos, né? Teve a ajuda aí do Yasser Arafat, que é outro boneco de ventríloco, já foi, da KGB. Inclusive, o general Pachepa, em seu livro, ele deixa ali no ar que a morte de Yasser Arafat foi uma morte misteriosa e que não teve conclusões, né, efetivas, divulgadas, e que pode ter tido o dedinho da KGB. Imagina, né? Imagina inimigos do poder, pessoas que se tornam indigestas para a Rússia morrer assim misteriosamente. Imagina, né? Ninguém vai acreditar nisso. Mas enfim, minha gente. Então, essa é a teologia da libertação. Um movimento marxista dentro da igreja que finge que inventou, né, a questão social da igreja, a preocupação social, quando, na verdade, a igreja, ao longo dos séculos, vem cuidando das pessoas mais vulneráveis, né? Os pobres, as pessoas doentes. Inclusive, quando o cristianismo surgiu, os romanos achavam uma coisa muito esquisita. Primeiro, achavam que era religião de mulher, né? Porque as mulheres gostavam muito de estar ali entre os cristãos. Elas abraçavam muito facilmente o cristianismo. E por quê? Porque elas se sentiam valorizadas, elas se sentiam respeitadas. Imagina que, naquela época, do Império Romano, né? Ali, quando Jesus apareceu ali, os homens, eles tinham uma propriedade sobre a vida das suas mulheres. Então, eles tinham o direito de tirar a vida das suas mulheres. Está me incomodando. Manda executar. Nossa, até lembrei aqui, deixa pra lá. O fato, minha gente, é que as mulheres, elas queriam abraçar o cristianismo, óbvio, e queriam que seus maridos também abraçassem, para elas se sentirem amadas. Lembra daquele versículo que tem na Bíblia que fala assim: esposas, né, sejam submissas aos vossos maridos, e aí muita gente faz, né, escândalo em cima desse versículo, e logo abaixo desse versículo vem outro. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja dando a vida por ela. Então é óbvio que isso daí, né, é um casamento de pessoas que se submetem ao Cristo, né? Isso daí não é para humilhar, para diminuir as mulheres, não. É para a mulher estar sob a missão de um homem disposto a dar a vida por ela. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Mas, enfim, voltando aqui, né, para a teologia da libertação, que finge que inventou toda essa atividade social dentro da igreja, e isso não é verdade, né? O cristianismo, então, tinha, desde que começou, desde que foi fundado, sempre teve esse amor pelos mais frágeis, as mulheres, as crianças, né, as pessoas pobres. Então, Jesus chama ali, muitas vezes, as pessoas a vestirem, né, aqueles que não têm roupa, enfim, alimentar as pessoas que têm fome, etc., etc., ajudar o doente, enfim. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse que a gente sempre teria pobres. Você tem, por exemplo, aquela passagem que Jesus está em Betânia e uma mulher chega com um vaso cheio de perfume e derrama na cabeça de Jesus, né? E Judas fica doido, né? Fala assim, não, por que a gente não vende e dá para os pobres? Sempre pensando nos pobres, né? E aí Jesus diz, os pobres vós sempre tereis, a mim nem sempre vocês terão. O que nós devemos fazer? O que a igreja nos ensina? Cuidar das pessoas mais frágeis, óbvio, porque elas existem. A gente tem que lutar para que não haja fome no mundo,
para que não haja miséria. Mas isso não quer dizer que não vai haver pobreza, que não vai haver diferença social. Eu sempre brinco com Largados e Pelados, né? Para mim é o maior exemplo que tem de sociedade, né? Porque você pega ali um monte de gente sem roupa, sei lá, cada uma, todas elas com o mesmo instrumento, solta na mata. E alguns grupos, o melhor é a tribo para você comparar. Você sempre vai ver que algum grupo vai se destacar mais, vai conseguir mais comida, vai se empenhar, vai ter aquele grupo que quer escorar no outro. Por quê? Porque os seres humanos são assim. Tem gente que progride, tem gente que não. Tem gente que quer pagar o preço, tem gente que não. Né? E tem gente que às vezes não consegue sobressair por circunstâncias da vida. Hoje tem pessoas passando fome, tem pessoas dependendo desses auxílios de governo. Por quê? Porque não tem condições, está passando um momento difícil, às vezes está doente, às vezes não consegue arrumar emprego. Há uma série de circunstâncias na vida. E tudo bem, a gente entende isso. Por isso que a gente tem que amparar as pessoas. Né? O que os países deveriam fazer, os governantes, né? Os países não faz nada, né? Os governantes dos países deveriam fazer estarem atentos a criar uma sociedade, a manter uma sociedade mais justa no sentido de oferecer condições para as pessoas de modo que elas possam trabalhar. Não é ficar dando esmola para as pessoas. Isso a gente dá numa emergência e tem que dar mesmo, viu, minha gente? A gente precisa, sim, ajudar as pessoas. Agora, o fato é que a gente vive numa sociedade em que há esse uso da miséria, essa exploração da miséria por muitos governantes que mantêm essas pessoas na miséria, que é um meio de manipular essas pessoas. Eu, como jornalista, já tive a oportunidade de entrevistar pessoas, assim, ver homem chorar na minha frente, pai de família chorar na minha frente, eu não sabia o que fazer, eu queria sair correndo, porque eu me sentia constrangida de ver aquele pai de família ali chorando e falando assim, eu não gostaria de estar nessa situação, humilhado, tendo que ganhar esmolas do governo quando eu posso trabalhar, eu tenho condições de trabalhar, de prover a minha família, de dar uma situação mais digna para a minha família, mas existe um órgão público hoje que me impede de trabalhar, que regula a minha possibilidade de trabalhar e diz que está me protegendo. Então, assim, isso é desesperador. Você vê que assim essas pessoas que exploram a miséria são as mesmas que mantêm essa máquina girando, essa máquina da miséria. Então é isso. A teologia da libertação não inventou, tá, as ações sociais dentro da igreja. Tá? Quantas histórias de santos nós não temos? Por exemplo, São Francisco de Assis, que tinha uma vida rica, ele nasceu em uma família rica e decidiu largar tudo, abandonar tudo e viver uma vida de pobreza. Ele escolheu isso. Eu li a biografia de São Francisco e eu fiquei assim, eu confesso que no início eu fiquei, gente, mas para quê? Para que isso tudo? Mas ele queria viver aquilo ali, ele queria se desprender totalmente dos seus bens materiais. No entanto, isso não impedia que ele cuidasse dos pobres. Mas como assim, André? Ele abriu mão de todas as riquezas dele e mesmo assim cuidava dos pobres? Sim. Ele pedia esmolas e aqueles que seguiam ele, que estavam com ele obrigava eles a pedirem esmolas para ajudar os pobres. Né? São Francisco assim, tinha uma vida completamente desapegada. Ele abraçou a pobreza, ele quis viver a pobreza, mas ele não gostava de ver as pessoas sofrendo. É difícil, né? É um exemplo assim, que cai mesmo naquela passagem, né, da loucura da cruz, né? Que o mundo não consegue entender essas coisas. Né? Até nós, cristãos, às vezes não, a gente tem dificuldade de entender isso, né, gente? A gente tem dificuldade de pensar que um jovem deixa sua vida confortável para viver no mulambo, assim, viver com, sabe, viver esfarrapado, passando frio, e é uma escolha dele, e São Francisco dormia no chão e tinha como travesseiro uma pedra. Agora, esses teólogos da libertação de hoje, eles não querem isso, não. Não, ninguém quer ser pobre assim, não, minha gente. Eles não têm essa visão desses santos que abraçaram a pobreza, mas, ao mesmo tempo, cuidavam dos pobres e dos doentes. De jeito nenhum. Eles vivem de
ideologia. E o que é ideologia? Ideologia é a pessoa viver de uma mentira, porque ela vive de uma ideia, ela fantasia uma realidade que não existe, que nunca vai existir, e ela engana as pessoas com isso. A ideologia nada mais é do que isso, né? É um teatro para enganar incautos. O comunismo, o socialismo, que alimenta a teologia da libertação, quando eles falam em igualitarismo, essa galerinha que está aí nas universidades, né, que fica, vai todo mundo ficar rico, né? Engraçado, né? Porque assim, eles mesmos confessam, porque eles vivem, acho curioso, né? Essa turminha que vive aí do dinheiro do pai, da mãe, o pai, coitado, se ferrando para pagar a faculdade, para dar um telefone da última hora, pagar o Uber, né, pro o socialista de iPhone, e ele fica ali criticando os mais ricos, a burguesia, não sei o quê, vamos lutar pelo igualitarismo. Eles estão confessando que, de fato, o comunismo, o socialismo querem, que de fato é a igualdade das pessoas, mas é uma igualdade lá embaixo, é todo mundo pobre, do mesmo jeito, entendeu? Não é assim uma sociedade elevada, todo mundo ganhando igual, mas lá em cima, todo mundo bem, né? Ou pelo menos todo mundo com dignidade. Não, não é nada disso, é rebaixar todo mundo lá embaixo. Cuba é o melhor exemplo disso, né? Cuba é um excelente exemplo para isso. Então, minha gente, o que acontece é que esse pessoal da teologia da libertação, eles gostam muito do pobre, o pobre, para fazer discurso. Fazer discurso. Porque eles não querem viver a pobreza, não. Eles querem o luxo, eles querem estar no meio dos famosos, eles querem etc, etc. Entendeu? Então, o governador do Rio de Janeiro, voltando, né, assinou uma lei que institui o Dia da Teologia da Libertação. Dia 14 de dezembro. Esse é o dia que o Estado do Rio de Janeiro vai, então, comemorar, celebrar, teoricamente, né? Porque eu acho que só tem motivo para lamentar a teologia da libertação. E quem que propôs essa lei? Bem, essa lei é fruto de um projeto de deputados estaduais da extrema esquerda. Você acha que eu estou exagerando? Você acha que eu exagerei quando eu disse que só marxista bate palmas para a teologia da libertação? Olha só quem fez esse projeto. Esse projeto é de autoria da deputada Verônica Lima. De que partido? Do PT? Também da deputada Marina do MST. E ainda Carlos Mink, do PSB. E também do professor Josemar. O Carlos Mink é do PSB, que é Partido Socialista Brasileiro, e do professor Josimar, que é do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, né? Água e óleo, tem coisa mais contraditória que isso, né? Mas essa não é a primeira vez que a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ai, meu Deus, faz uma coisa dessa com os cidadãos, né, em relação à teologia da libertação. Em 2007, o Frei Beto, um dos ideólogos, né, um dos pais da teologia da libertação no Brasil, o Frei Beto foi homenageado e recebeu a medalha Tiradentes, que é a maior comenda, né, uma honraria da ALERJ. Aí eu vou ler para você um texto que está lá no site da Assembleia Legislativa de como foi essa homenagem ao Frei Beto em 2007. Homenagem a Frei Beto reúne cristãos e socialistas. Água e óleo de novo, né? Água e óleo de novo. Texto deles, tá? Bandeiras de Cuba de outros países da América Latina, imagens de Che Guevara, presença maciça de militantes do Movimento Sem Terra, e um plenário lotado. Então você vê que é sempre essa turma, essa militância de extrema esquerda abraçadinha com a teologia da libertação. Mas não parou por aí, porque em 2010 esta mesma honraria foi concedida ao Leonardo Boff, aquele que faz live com o Lula, né, que puxa o saco do Lula. E vale lembrar, minha gente, que essa turma da teologia da libertação, se tem uma coisa que eles estão unidos, é para perseguir os católicos que querem viver a verdadeira doutrina da igreja. Os católicos que querem realmente seguir a Cristo, né, conforme Cristo nos pede, sacrificando, correndo atrás da santidade, né?
ser santos como o nosso próprio Pai, né, é santo. Eles não querem isso, não querem santidade, não querem rezar, não querem nada disso. Eles tratam oração, né, todos esses exercícios de aproximação a Deus como uma coisa secundária, como uma coisa. Eles fazem troça, né, com as pessoas que realmente querem buscar a Cristo de verdade. Eu queria aproveitar e destacar aqui, né, porque já que a teologia da libertação também bebe em fontes marxistas, vale lembrar que o próprio Marx, ele não era um ateu, como muitas pessoas pensam. Marx era ateu. Não, quando ele era jovem, ele foi um cristão, tá? Ele nasceu em família cristã, ele foi um cristão. E aí, quando ele se formou, o homem ficou doido, alguma coisa aconteceu e ele ficou maluco, revoltado. E uma das frases do Marx é a seguinte: anseio vingar-me daquele que dita as regras do alto. Uma confissão de que, sim, ele acreditava em Deus. Ninguém vai se vingar de algo ou de um ser que não acredita. Então, sim, ele acreditava em Deus, ele queria se vingar de Deus. E ele tem feito um trabalho aí ao longo de séculos, arregimentando esses filhotes aí das trevas para fazer tudo isso, né? Uma outra coisa que eu queria lembrar, muitas pessoas sabem, mas pode ser que você que está aí não saiba, é que essa mesma KGB, lá em meados dos anos 20, 30, eles infiltraram só na Igreja Católica cerca de pelo menos 1.000 pessoas com desvios sexuais dentro dos seminários. Para que eles fizeram isso? Para perverter tudo. E quem confessou isso foi a Bella Dodge, uma mulher que fez parte da KGB. Então, assim, essa turma está aí, o mal não dorme, a gente precisa rezar, trabalhar e, é claro, levar informação para as outras pessoas sempre. Um abraço para o pessoal que está aí. Lembre-se de cobrar os seus políticos, tá? Que fazem esse tipo de pataquada. Não é porque o político A está ao lado do político B, que é um político interessante. Olha, não vai por essa, não. Julgue os políticos pelas suas ações e não por quem eles andam. Porque eles andam... Lembra do que a Dilma disse, né? A gente faz o diabo para ganhar as eleições. Então, assim, cuidado em quem você vota, cuidado em quem você escolhe para te representar. Quero aproveitar e deixar um beijo aqui para o Sebastião Antônio, que deixou uma contribuição aqui para o canal, e para minha querida Sheila Faria, Sheilinha Faria. Um beijo para você. Sheilinha é uma contribuinte aqui, é uma apoiadora do canal, assim, sensacional. Ela tá sempre por aqui, mesmo nos tempos aí, nos meses em que eu fiquei mais afastada. Eu entrei em contato com ela e falei: Sheila, você está contribuindo comigo? Ela, estou, por quê? Você quer que eu contribua de outras formas? Eu falei, não, porque eu achei que você tinha esquecido, sei lá, programado sem querer. Então, muito bonitinha ela. Obrigada, Sheila, que Deus abençoe a sua vida, tá? Então é isso, meu povo, vou ficando por aqui, mas a gente se encontra, claro que a gente se encontra. Até a próxima!